começando mais um Rede de Olhares aqui pela UX TV, canal da Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, também parceira do Futura. E no programa de hoje nós vamos falar sobre uma das artes mais antigas do mundo, a arte da panificação. Como pode o pão, um item básico na nossa mesa, ser tão rodeado de mitos, histórias e simbologias? Você conhece algumas delas agora, então fica ligado! Estima-se que o pão tenha sido uma das primeiras comidas preparadas pelo homem, surgido há cerca de 12 mil anos na região da Mesopotâmia. Os primeiros pães eram duros, secos e amargos, feitos com uma mistura de farinhas e frutas. Acredita-se que os egípcios foram os pioneiros a usar fermento, responsável por deixar a massa leve e macia. Na Roma, o pão era o principal alimento, preparado em padarias públicas. Porém, com o início da Idade Média, as padarias acabaram e a produção voltou a ser caseira. Já no século XVII, a França desenvolveu técnicas aprimoradas e se destacou como centro mundial de panificação. Até o século XIX, os brasileiros consumiam unicamente a farinha de mandioca e o biju. Com a vinda dos italianos para o Brasil, a fabricação de pães se popularizou, tornando o produto essencial em nossas mesas até hoje. Pois é, e uma coisa nós temos certeza, que o pão existe desde que existe o homem. Nutritivo e muito saboroso, ele vem ganhando versões com o passar do tempo. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós convidamos aqui para o estúdio hoje duas nutricionistas, proprietários de padarias e outras pessoas responsáveis pela fabricação do pão. E também na nossa atração musical, João Maldonado Trio. Bruna, o pão ele já foi mocinho, já foi vilão, qual que é o papel dele na nossa alimentação diária? Bem, Renata, como a gente conseguiu observar agora, a gente vê a importância do pão como um alimento universal. O mundo inteiro consome pão, né? É um produto que está presente na cultura alimentar de diversos países e ele sempre foi um produto de fácil acesso para todas as classes sociais. E hoje ele ainda é, né? É uma caloria essencial que nós precisamos consumir, né? Boa parte da nossa dieta tem que ser de carboidratos e hoje o pão é um alimento mais acessível, né, que nos fornece essa caloria tão necessária no dia a dia. E existe uma diferença entre o pão que nós fazemos em casa, que apesar de hoje a gente não tem tanto tempo, né, de fazer o pão caseiro como era uma vez. Sim. Mas existe uma diferença entre o pão feito em casa e o pão comprado, né? Quais são essas diferenças? O pão ele é produzido com 4 ingredientes principais, que é a farinha, a água, o sal e o fermento, né? Então, quando nós trabalhamos em grandes quantidades, nós trabalhamos principalmente com esses 4 ingredientes. E em casa a gente dá uma aprimorada no processo, né? De forma caseira a gente acaba acrescentando açúcar, ovos. Isso enriquece nutricionalmente o pão, né? Mas de qualquer maneira, apesar de mudar o aroma, o sabor, né? Tu tem um produto talvez diferenciado, né? Na questão organoléptica, ele deve ser consumido com moderação de qualquer forma, né? Tanto o pão mais tradicional, como o pão produzido na forma caseira ou outras, né, alternativas de produção que nós temos. E Heloísa, existe uma diferença entre o pão integral e o pão branco, né, que a gente sabe. Quais são os benefícios do pão integral? Ele é realmente mais saudável? Sim, a nossa recomendação, na verdade, é que sempre que possível a pessoa consuma o pão integral, né? Por quê? Porque ele é rico em fibras, né? Ele é feito com a totalidade do grão e isso aumenta então o aporte de nutrientes e também dá mais saciedade para a pessoa, né? Como a Bruna falou, a questão de comer o pão com moderação, por ele ser uma fonte de carboidrato, se eu consumir ele de forma integral, em menores volumes eu vou conseguir ter mais saciedade. E também a liberação desse carboidrato para a minha corrente sanguínea vai ser mais lenta, né? O que permite que a minha fome demore mais a voltar, né? E para ele ser considerado um pão integral, ele precisa ter 51% ou mais da sua constituição com farinha de trigo integral, né? Aqueles que possuem menos do que esse percentual, por exemplo, de 15 até 50, né, que não atinge 51%, ele é classificado como semi-integral, né, que hoje a gente já vê essa diferenciação nos rótulos, né, dos pães, para o consumidor realmente saber, né, o produto que ele está consumindo. Vamos falar agora um pouquinho então com os artistas da panificação, né? Se vocês sentissem o cheirinho que está aqui, também ficariam com água na boca. Rodrigo, como é que começou esse teu trabalho com o pão? Por que tu se dedicou a essa área? Eu sempre fui apaixonado por gastronomia e dizem, né, que uma vez que você
enche a barriga de farinha, tu nunca mais consegue largar. E um pouco também foi para... Realmente o pão na última década virou um vilão, nutricionalmente falando. Né? Essa onda de corta, não se come pão, pão faz mal. E aí por isso que eu abri uma empresa, uma padaria focada num pão saudável para tentar mostrar que também não é bem assim. Quais os pães que tu trouxe aqui pra gente hoje? Vamos mostrar? Vamos. Temos aqui a baguete de tradição francesa, né, que é um pão protegido por lei. Ela tem uma receita de denominação de origem na França. Então, para ser chamado de baguete, só se for feito desse jeito. Aqui no Brasil, a gente não costuma muito de chamar qualquer pão alongado de baguete, mas é um pão que foi lá protegido por lei pelos franceses. Então, aqui tem uma de tradição francesa, um pão integral alongado, em forma de baguete, 100% integral, ciabatta e pães italianos de azeitona. Tá certo, então. E as peculiaridades de cada tipo, assim, a origem deles? São todos pães de fermentação natural, feito com farinha francesa. Foi onde eu me especializei e aprendi as técnicas de panificação. Então, meus pães eles passam pelo menos por um processo de 24 horas de fermentação, o que a gente vê pelo lado do sabor. Desenvolve bastante sabor, né? Assim como um vinho que passa 12 meses numa barrica e desenvolve mais sabor, o trigo também consegue soltar mais sabores quando a fermentação é mais longa. E já que a gente está aqui para falar um pouco do lado saudável, a fermentação natural baixa o índice glicêmico do pão. Mesmo de farinha branca ou farinha integral, todo pão de fermentação natural tem índice glicêmico baixo, uma outra coisa que a Nutri ali explicou. Então, a gente não tem pico glicêmico na corrente sanguínea e sacia por mais tempo. E a segunda questão que eu acho muito bacana, além de ser probiótico, é o fato de que essa fermentação longa, como eu falei, 24 horas, degrada o glúten, transformando ele numa proteína de fácil digestão. Então é um pão que já chega no teu estômago bem fácil de ser digerido. Essa é uma das grandes vantagens e o sabor. Tá certo, então. Obrigada. Aqui temos mais pessoas, né, que fazem pão, responsáveis pela produção. O senhor, Pedro, qual é a receita que o senhor usa para fazer pão? É uma receita herdada de família? Bem, veja bem, com certeza cada padaria tem as suas peculiaridades, né? A gente tem nossas receitas próprias, né, desenvolvidas por nós mesmos. E como o Rodrigo estava falando, ele estava comentando comigo antes, está há 4 anos no mercado. A nossa empresa está há 54 anos no mercado. Então nós temos uma história pela frente, né? Vem de pai para filho, né? E eu sempre comento com meus amigos que não corre sangue aqui nas minhas veias, corre farinha. Né? Desde pequeno eu já trabalhava com meu pai, né? Então assim, o mercado hoje é extremamente competitivo. Você tem que realmente criar diferenciais, né? Porque o pão é uma commodity, né? A maioria das padarias fazem sempre os mesmos tipos de pães, são muito similares, poucas diferenças, né? Procuramos, na realidade, criar produtos diferenciados para chamar a atenção dos nossos clientes. Principalmente a parte de pães integrais, né? Que hoje está muito em voga isso, né? Da saudabilidade. Então a gente desenvolveu vários tipos de pães integrais exatamente para atender essa necessidade. Tá certo. Ok? E Sadi, quais são os pães favoritos dos seus fregueses? Qual é o pão que tem mais saída? Olha, ainda continua sendo o pão francês tradicional, que é diferente do pão que o Rodrigo citou, porque no Brasil esse pão foi tabelado, houve um controle desde o início da fabricação dele, assim como o Pedro, eu tenho 35 anos de atividade. Então já é uma história longa que a gente acompanha. E ele é um pouco diferente do pão francês, mas é o que mais ainda tem aceitação. Mas a gente tem outras alternativas, tanto na linha funcional, toda a linha de pão nossa é sem açúcar e sem adição de gordura. Além de a gente procura trabalhar com outros ingredientes, ameixa, mel, abóbora, que tem alguns exemplares ali que a gente trouxe para apresentar para o público, fibras e uma baguete também com fermentação longa, né? E ainda o campeão de vendas ainda é o tradicional francês nosso aqui, vamos abrasileirar ele, né? Porque a padaria acho que é o local mais democrático que tem, seja por consumidor escolher, ou pelo número de estabelecimentos, ou pela diversidade de produtos e variações regionais que temos no Brasil. Nós somos muito bem servidos aqui de Moinhos, na região, coisa que nem todos os estados do Brasil têm. Eu acho que, como ele citou, eu já ouvi muita crítica, muito A, muito B, mas acho que todo alimento com orientação do seu profissional, do seu médico, do seu nutricionista, consumido com equilíbrio, ele é saudável, né? Nada sozinho resolve, mas o pão realmente é acessível, é bem completo e é o francês.
Tá ok, muito obrigada. Depois do intervalo a gente conversa mais um pouquinho, porque agora vocês ficam ao som do João Maldonado e trio. Já já voltamos. Estamos de volta com Rede de Olhares aqui pela UX TV, um canal de identidade e também parceira do Futura. Hoje falando sobre a arte da panificação. João, como é que é a tua relação com o pão? Ele faz parte da tua dieta? Faz agora, já estou olhando assim com outro olhar para esses pães. Mas sempre fez. O pão ele está tão dentro da nossa, né, da nossa cultura que a gente nem pensa mais. Duas coisas básicas: o pão nosso de cada dia, né, e a cultura. Se o país quebrou, a cultura é a primeira a cair, o pão nunca. Então os nossos amigos aqui vão ter sempre a segurança econômica em qualquer país, em qualquer lugar. Tá certo. E me diz uma coisa, João Maldonado Trio, o terceiro é o cello, não? Quem é o terceiro elemento? O terceiro é um baterista, né? O Claudinho Calcanhoto, o irmão da Adriana Calcanhoto, né? Cantora. E ele toca bateria, o Márcio Bolzan, contrabaixo, baixo acústico, e eu aqui no teclado, mas geralmente é piano acústico mesmo. Uhum. E tu fez parte de uma das bandas mais famosas aí, né? Aqui do Rio Grande do Sul. No final dos anos 80, e pegando os anos 90, né, a gente fez parte do Rock Gaúcho, a história do Rock Gaúcho com o TNT. Eu tive diversas vezes aqui em Caxias tocando. E também fiz parte do primeiro disco de blues gravado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que foi com o Solon Fishbone. E o Solon Fishbone é daqui, de Caxias. Convido vocês para ficar um pouquinho mais aí com a gente, depois a gente escuta mais um pouquinho do som de vocês. Obrigado. Que agradeça. E o pão tem aí muitos significados, inclusive para religiões e diversas crenças, né? Alisson, inclusive vocês fazem aí um trabalho, né, que envolve o pão, vocês oferecem, né, para a comunidade aqui de Caxias do Sul um pão de milho. Conta pra gente como é que é essa fabricação.
As nossas servas da congregação, elas já fazem há 20 anos, né, mais de 20 anos, esse pão de milho ali para a comunidade luterana da Paz. Esse pão de milho é especialmente para os membros da nossa congregação, né, para o consumo deles, para a venda deles e para o dinheiro que elas conseguem com esses pães são revestidos em auxílios para estudantes de teologia da nossa comunidade. Especialmente 2 mulheres que se envolvem na fabricação desses pães, né? A dona Ledi e a Leonisa, que fabricam esses pães para nós. Ledi, e como é que tu começou a se envolver nessa fabricação de pães? Faz em casa também? Olha, eu caí assim um pouco de paraquedas, né? Eu me aposentei há 2 anos atrás e aí eu comecei a me envolver, né? Antes eu não tinha tempo. Então, assim, é um pão, é uma receita. Elas que aprimoraram essa receita, foram fazendo até que aprimoraram, acharam que era o ponto. Esse seria o ponto desse pão de milho. E a gente vende ele super bem. E para reforçar essa relação entre pão e fé, a nossa equipe de reportagens foi até Bento Gonçalves, aqui na Serra Gaúcha, conhecer um pouquinho de uma tradição. Você confere agora. Em Bento Gonçalves é tradição. No dia de Santo Antônio, feriado na cidade, os fiéis vão até a igreja matriz para pegar os pãezinhos bentos. Conta a história que Santo Antônio fez um milagre de uma criança e a mãe prometeu que a cura desta criança ela ia doar tantos pães conforme o peso desta criança. E até hoje temos essa tradição. Os pãezinhos de Santo Antônio são feitos na padaria, doados aqui pelas paróquias, pelas padarias da cidade e hoje aqui distribuídos, abençoados pela intercessão de Santo Antônio. Aqui, na padaria da Dona Inês, é que são feitos alguns desses pães de Santo Antônio. A gente coloca a farinha na mecânica e a gente vai colocar um açúcar, uma gordura, leite e a gente amassa. Logo após que está bem amassada, a gente vai para o cilindro, ela é toda cilindrada a massa e ali a gente vai para a mesa. Dessa mesa a gente espicha ela direitinho, faz o corte e é colocada nas latas. Depois das latas, então ela vai para a fermentação e da fermentação para o cozimento. A gente empacota ele dentro de uma sacola, um saco, vai para a igreja e lá é bento e depois então é distribuído para os peregrinos que vão, as pessoas que vão para a missa. Nesse dia de Santo Antônio, foram distribuídos mais de 80 mil pãezinhos em Bento Gonçalves. Por aqui, as pessoas vêm em busca do pão para alimentar também o espírito. No momento que tu come, tu já sente uma energia diferente, porque é um pão diferente, porque ele nos ilumina, nos dá mais paz. Essa é a mensagem dele. Eu tenho em casa meu sogro e minha sogra. Ele tem 90 e ela vai fazer 88 mês que vem. Então eu vim pegar o pãozinho de Santo Antônio para poder levar para casa, que é uma forma de conseguir a bênção, já que eles não estão presentes. Pão de milho, pão de Santo Antônio. Marli, tu trouxe pra gente o pão orgânico, né? Que foge um pouquinho da religião, mas que também traz muitos benefícios. Qual que é o diferencial desse pão? A gente procura usar ingredientes orgânicos, né, 100% orgânicos. Graças a Deus hoje a gente já tem acesso a todos esses ingredientes orgânicos, que é um movimento que está crescendo, se expandindo. E a gente procura sempre fazer pães artesanais, caseiros, com algum ingrediente diferente da época para enriquecer esses pães. Como a gente também trabalha com as alimentícias não convencionais, então hoje, por exemplo, eu fiz um pão de erva gorda, o Beldroega grande, também conhecido, que é uma planta muito rica em proteína, em potássio. E daí a gente vende esses pães nas feiras orgânicas e no sítio mesmo também, já tem procura. E como é que tu aprendeu a fazer esse pão? Tem alguma diferença entre fazer o pão convencional e o pão orgânico? Na verdade, a gente sempre na família teve a tradição de fazer os pães em casa. E à medida que foi surgindo esse interesse de consumir produtos orgânicos, ter acesso a esses ingredientes, a gente começou a fazer. Só adaptar a receita, substituir. Tem pão de pinhão, inclusive, é isso? Isso, como agora é época, então também temos pão de pinhão. São farinhas integrais, orgânicas, e parte dela é substituída por pinhão. Bruna e Heloísa,
Existem doenças relacionadas aí com o consumo de farináceos, né? Como é que se lida com essas consequências? A principal doença ligada ao consumo de pães seria a doença celíaca, né? Que ela é uma doença autoimune. Hoje já está bem consolidada a questão do diagnóstico. Muitas vezes a pessoa sente sintomas e vai precisar então fazer o teste para verificar o que é, né? Começa com sintomas intestinais, podem ter sintomas de pele também. E o principal tratamento é a exclusão do glúten da dieta. Então essas pessoas não podem consumir nenhum alimento que tenha trigo, cevada, centeio ou aveia na sua constituição, mesmo em pequenas quantidades, porque já desencadeia essa reação autoimune, né, e consequentemente os sintomas que podem ser bem severos, né? Então, para essas pessoas, até mesmo a produção do alimento deve ser separada para não haver nenhum tipo de contaminação com o glúten, né? Ultimamente a gente tem uma certa moda em relação à restrição do glúten. Então, quando não houver indicação, não tem o porquê a pessoa excluir da sua dieta o glúten. Não é o glúten que vai levar à perda de peso, mas sim a quantidade, né? E o que está, os ingredientes que estão naquele pão. Por exemplo, consumir um pão orgânico feito em casa, até mesmo um pão produzido na padaria com essa qualidade, com moderação, não é o que vai aumentar o peso da pessoa, né? Então, precisa de uma certa moderação nessas informações. Então, para quem tem essa restrição, ok, a retirada do glúten, mas para quem não tem o porquê fazer isso. Ok, mas nem por isso, né? Quem tem a doença celíaca precisa necessariamente parar de comer pão. Karine, vou falar um pouquinho contigo. Qual que é a diferença do pão que vocês oferecem, do pão sem glúten? Certo, então como o glúten está na farinha de trigo, o pão sem glúten a gente tem que retirar o trigo. E aí substitui-se por outras farinhas, farinha de arroz, féculas de batata, utiliza-se também ingredientes alternativos, como a própria batata, para dar a liga, a mandioca. Então ele é um pão, ele vai ter uma textura bem parecida, já tem um sabor bem próximo, e o que diferencia é realmente a farinha de trigo, e são adicionados outros ingredientes. Hoje já tem uma variedade enorme de pães que se assemelham muito aos pães tradicionais. Então, quem não pode glúten tem acesso a pão também e saboroso igual, da mesma forma. Noélia, tu é celíaca, né? Sim, sou celíaca. Como é que tu descobriu a doença? Indo de médico em médico, dizendo que eu engolia ar, né? Sempre falavam isso. Então eu fiz vários exames e aí foi que eu descobri a doença celíaca, que é só com a biópsia do intestino delgado que tu consegue. Tem uns exames de sangue que podem indicar, mas muitos celíacos fizeram o exame e não foi diagnosticado. Mas realmente existe vida sem pão normal. Eu sei que eu estou em minoria aqui, mas é possível. Hoje tem muitos produtos. Na época, quando eu descobri há 10 anos, não existiam muitos produtos, então era mais complicado. E eu não cozinho em casa também, então ainda bem que existem pessoas que fazem esses produtos e que eu agora consigo me alimentar da mesma forma que outras pessoas que não têm a doença. Bom, o fato é que o pão faz parte do nosso dia a dia, então que ele não nos falte nunca, né? E o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós deixamos vocês então na companhia da João Maldonado e Trio e nos vemos no próximo programa. Até lá!